ter como objetivo que o alcoolista diminua o álcool é um objetivo muito mais difícil do que ter o objetivo dele parar, sabia? Nem todo mundo entende isso, mas é muito mais difícil ter como objetivo que ele diminua. Legal, pode ser que no caminho ele diminua e daí siga até parar. Mas se você tiver como objetivo só e ficar satisfeita que ele diminua, o seu trabalho vai ser maior no fim das contas, sabia? Certo? Sejam muito bem-vindos. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você está assistindo agora é um vídeo da série Pergunta pro Vitor, em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência. Faço transmissões ao vivo nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, e respondo as perguntas das pessoas que estão participando aqui comigo ao vivo. A Gil Maria pergunta: Vitor, o que fazer para fazer meu marido parar de beber? Certo, é uma pergunta bastante ampla, existem muitas coisas que você pode fazer para o seu marido parar de beber. Eu não conseguiria, eu acho, responder algo que não fosse aleatório, porque é uma pergunta bastante ampla, tem muita coisa, tá? Mas deixa eu te dar uma ideia, tá? Talvez você está começando a me acompanhar agora, o que você precisa saber no começo, tá? É que você, que é uma pessoa significativa na vida de alguém que bebe demais, tem um superpoder. Só que, provavelmente, nunca te ensinaram a usar esse superpoder. Superpoder para quê? Para fazer essa pessoa querer parar de beber. E, consequentemente, parar de beber. Através do quê, Vitor? Através do seu relacionamento, com a sua forma de conversar com essa pessoa, com as suas ações e as suas reações ao que essa pessoa faz, você consegue, agindo estrategicamente para fazer ele querer parar de beber e acelerar o processo, acelerar a jornada para que ele pare de beber, certo? Acelerar uma jornada que poderia talvez nem acontecer se você não tomasse essa iniciativa, ou que demoraria talvez muitos e muitos anos para acontecer, você consegue, se você fizer a coisa certa, através do seu relacionamento, encurtar essa trajetória de anos, de às vezes 20 anos, para semanas ou meses, agindo através do seu relacionamento. Porque o seu relacionamento com o alcoolista, mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira, ele vai incentivar ou o alcoolismo ou a sobriedade. Então é importante que você, na medida em que você se interessa por fazer essa pessoa parar de beber, que você perceba como isso acontece. Porque isso já acontece, mesmo que você não queira. Você pode desejar muito, olha, eu quero muito que meu marido pare de beber, mas se você não entender quais os comportamentos que podem estar incentivando o alcoolismo e quais podem incentivar a sobriedade, você vai acabar, sem querer, correndo um sério risco de incentivar mais o alcoolismo do que a sobriedade, mesmo tendo uma boa intenção, mesmo tendo vontade de verdade que as coisas mudem, porque depende de entender isso, depende de entender esses reforçadores da sobriedade, depende de entender essa dinâmica que se cria. Olha, a Josiane tem uma pergunta aqui, ela fala assim, por que eles mentem tanto e sempre querem colocar a culpa em outra pessoa? Josiane, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a respeito da sua pergunta é a seguinte, cuidado. Eu sei, talvez para você estar perguntando dessa forma, me parece que você teve experiências bastante desagradáveis com algum ou com algumas pessoas e você talvez tenha tido como conceito de que todo alcoolista mente tanto. Todo alcoolista, por definição, mente muito e tenta colocar a culpa em outra pessoa. Isso não necessariamente acontece da mesma forma com todos os alcoolistas e não necessariamente isso é uma coisa, especial. Assim, olha, os alcoolistas são mentirosos, os alcoolistas sempre colocam a culpa nos outros. Só que é o seguinte, por que uma pessoa mente? Por que uma pessoa coloca a culpa em outras pessoas? E a maioria das pessoas faz isso. Geralmente para quê? Como um mecanismo de se sentir melhor. Porque às vezes as pessoas tomam atitudes para resolver problemas e às vezes tomam atitudes ou condutas, até formas de pensar que sirvam não para resolver problemas, mas para se sentir melhor como uma coisa muito desagradável.
né? Qualquer um, na medida que a gente entende isso dessa forma, você começa a entender que qualquer um pode esconder alguma coisa da outra pessoa e qualquer um pode, de alguma forma, culpar outras pessoas, né? Por exemplo, o alcoolista culpa outras pessoas porque eu bebo, porque, sei lá, essa semana alguém me falou o seguinte, assim, olha, eu tava namorando com uma pessoa, né? Acho que ela chegou a casar com essa pessoa, que bebia muito. E ele tinha parado de beber, mas ele bebia muito e ele dizia que a culpa era de uma ex-mulher dele. Por isso que ele bebia. Era culpa de uma ex-mulher dele. Porque esse pensamento alivia ele, né? Quando ele coloca a culpa fora dele, foi porque uma ex-mulher minha era muito desagradável comigo, daí por isso que eu bebia. Porque alivia a ideia de pensar que ele tem um problema e que ele é responsável pelo próprio comportamento dele. Então é isso que faz uma pessoa colocar a culpa no outro. E o antídoto para isso, eu acho que é mais importante do que, né, julgar e criticar alguém que adota um comportamento que nos incomoda, é pensar olha, ok, primeiro, o que isso significa? Não significa que necessariamente, olha, o alcoolista agora é um psicopata, ou é um mentiroso patológico, ou é uma pessoa má, perversa, que não se importa com ninguém. Né? Não é necessariamente, isso não é uma regra, longe disso. Tem mais pessoas psicopatas e mau caráteres que não são alcoolistas, inclusive, né? Se a gente for observar, não é uma coisa do alcoolismo. Agora, o alcoolista pode acabar mentindo mais, porque muitas vezes revelar a verdade, quando você está fazendo um monte de coisas que as pessoas não concordam, começa a ser mais desagradável, né? E agora, qual que é o antídoto? É você não cair no jogo de ser extremista, do tipo assim, olha, agora eu vou atacar ele, e nem ser extremamente ingênuo ou ingênua. É você, olha, focar naquilo que você deseja de objetivo, né? Mesmo que seja com essa pessoa. E cuidar para não fazer o mesmo. Não acabar culpando outra pessoa pelo jeito que a sua vida está, ou pelo jeito que os seus sentimentos estão, né? Você não acabar não entrando no mesmo jogo, porque se você também, porque a tendência que pode existir é você tentar culpar ele de volta, ou tentar culpar terceiros de volta, e isso aí vai te atrapalhar muito na jornada. Então é você observar, ter uma postura mais no meio, tipo assim, olha, qual culpa ou qual responsabilidade eu posso ter e qual responsabilidade não é minha? Ter essa clareza para você e não jogar a culpa nos outros por exemplo, da sua infelicidade, daquilo que você considera que são problemas para você, porque senão você vai acabar fazendo a mesma coisa, né? A Jéssica tem uma pergunta que é a seguinte, olha, Vitor, quando ele exagera na bebida, ele admite e ainda fala que vai parar, que não irá colocar uma gota de álcool na boca, mas espera alguns dias e faz novamente. Por que ele admite que precisa parar, mas não para? Porque ele provavelmente ele está num estágio da mudança que é a contemplação. Que às vezes ele quer parar, ele vai para a preparação, depois ele volta para a contemplação, ele quer parar, mas daí na hora é verdade, talvez ele diga sinceramente, olha, eu quero parar, mas daí aquela angústia, aquele desconforto, conforme os dias vão passando, vão diminuindo, e a estratégia dele não está bem afiada, ainda o alcoolismo está muito reforçado, então ele acaba não de fato indo para a ação, né? Para estratégias, para o ato mesmo. Fica mais no sonho. É tipo aquela pessoa que quer começar a fazer exercício físico. Olha, daí a hora que começa a ter dor nas costas, começa a pensar, poxa, agora eu preciso me alongar mais, agora eu preciso fazer esforço. E daí os dias vão passando, a dor nas costas passa, a pessoa até começa a fazer alguns alongamentos, mas daí não dói mais as costas, aí para de fazer os exercícios, para de fazer os alongamentos. Isso é porque assim, quer dizer o seguinte, que falta ainda reforçar mais a sobriedade para que ele queira mais ao longo do tempo. Falta ainda estabilizar mais, incentivar mais a sobriedade e deixar de incentivar mais o alcoolismo. Para que ele queira mais parar de beber e aí passe a adotar, desejar inclusive adotar estratégias, não só quando a coisa está desagradável. E esse é um mecanismo que acontece com o ser humano em geral. Quando é um susto, quando o mecanismo que faz uma pessoa mudar só no susto, tipo, é um susto passageiro, sei lá, teve um problema no fígado e aí parou de beber durante uns dias, ou tá tomando antibiótico, daí para de beber durante uns dias, ou talvez você ameaça essa pessoa de, vou me separar, ou eu vou mandar você embora, ou isso e aquilo, e aí daí deu um impacto emocional muito forte, isso dura pouco tempo. Pode ser uma oportunidade para fazer mais coisas, mas se for só isso, vai durar pouco tempo.
Igual você vai ver a pandemia, por exemplo, né? A pandemia do coronavírus. Quando começou essa história toda, muita gente estava preocupada, usava máscara, quando chegavam os alimentos em casa, desinfetava e tomava um cuidado muito grande. Mas porque uma situação nova e urgente começou a trazer a atenção das pessoas para a necessidade de cuidados. Aí veio o medo. Só que daí muita gente ao longo do tempo, o que foi acontecendo aqui no Brasil, né? Para muita gente, vários lugares também. Foi ficando normal. Foi ficando normal. E aí aquele medo inicial já passou a acostumar. E daí os cuidados vão relaxando um pouco mais. E aí o risco de recair ou o risco de se contaminar aumenta. Por quê? A mudança de comportamento ela precisa ser uma estratégia de longo prazo. Ela precisa ser uma nova rotina, um novo estilo de vida que leve à sobriedade. E isso por isso que é tão eficaz quando a família entende como fazer o alcoolista evoluir nos estágios da mudança para querer parar de beber. Porque daí se consegue uma sobriedade mais sólida, mais duradoura e não só fogo de palha. Né? Que é o mecanismo que o alcoolismo vai se aproveitando. Tanto do alcoolista quanto da família, né? A família também às vezes pensa, mas olha, eu não preciso me preocupar ou eu não preciso pensar sobre como lidar com o alcoolismo se a pessoa que eu amo ela não está tão ruim assim agora. E aí começa a se preocupar e começa a pensar nisso quando tem uma crise. Perceba, qualquer um pode ficar sujeito a isso, né? De querer muito uma coisa, daí olha, quando a coisa não está doendo tanto naquele momento, já não se preocupa tanto em se preparar, já não se preocupa tanto em aprender ou tomar os devidos cuidados, né? Olha, Suelen está falando, eu tenho um compadre que vive chamando ele para beber. E eu digo ao compadre para não fazer isso. E ele diz para a mulher dele que agora é que vai chamar. Faz todo sentido, Suelen, para mim isso acontecer. Né? Faz todo sentido. O nome disso é reatância. Ninguém gosta de obedecer. Ninguém gosta de ser mandado. Ninguém gosta de ter a liberdade ameaçada. Por mais que você tenha razão, né, de pensar, existe uma razão, existe uma verdade do seu lado. Do seu ponto de vista, né, se a gente for analisar se só existisse você e o seu ponto de vista, Suelen, você estaria completamente correta, né? Você foi lá e pensou, olha, eu vou falar para o compadre. Só que o compadre, para tomar essa atitude, ele não concorda. Ele não concorda que isso é necessário. E aí não está claro para o compadre. Daí fica parecendo que ele só está te obedecendo, que isso não é tão importante. E que você quer começar a mandar na vida do compadre. E tratando o seu esposo como se ele fosse, imagino que é o seu esposo, né, você não falou, mas tratando o amigo dele como se fosse um imbecil, como se fossem os duas crianças imbecis. E talvez até eles adotem comportamentos que você passe a considerar que são mesmo. Mas mesmo que você considere isso, cuidado para não jogar isso na cara deles, né? Porque ninguém que vai ler que a outra pessoa considera que é um imbecil vai tender a desejar atender a esses pedidos que você fizer, né? Tipo, olha, não chamo mais o meu marido para beber. Peraí, você está tratando o seu marido igual uma criança e está me tratando igual seu, sei lá. Por que eu tenho que te obedecer? Tá entendendo? Você está se metendo numa relação que você não tem nada a ver. E está tratando o seu marido igual uma criança. É o que vai acontecer? Os dois vão começar a olhar para você e pensar que você é uma chata, que você é uma mandona, que na verdade o problema é você e não é o álcool. E perceba como isso, sem querer, né? É um detalhe, mas isso já cria muito combustível para resistência, e mesmo você tendo razão, porque ter razão não é suficiente em nenhuma área, tá? Nenhuma área. Ter razão não é o que faz as pessoas mudarem, né? Eu tenho razão, vou aconselhar alguém porque eu tenho razão e a pessoa vai me ouvir. Isso não acontece, né? Isso é muito raro acontecer, só se a pessoa já queria, se a pessoa está pedindo para você. Agora, o que eu te diria? Qual o antídoto então para isso? Foca, tá, Suelen, no seu relacionamento com o seu marido. Porque a partir disso você vai gerando interesse nele em parar de beber. Mas ele quer ir lá com o amigo dele, olha. Daí você pensando nisso, em como você se relaciona com o seu marido. Por exemplo, de adulto para adulto já é um bom começo. Aí você já vai começando a criar interesse nele em parar de beber. E aí não precisa se preocupar se o compadre vai chamar ele para beber ou não. Daqui a pouco, às vezes até evoluindo nisso, vai ser o seu marido que não vai mais querer ir, ou até o compadre pode começar a perceber que a parada não é bem assim. Outra pergunta. Doutor, o meu esposo bebe muito e ele passa o dia e a noite. Quando chega em casa, ele fala que não vai mais beber, mas no outro dia ele fala que não consegue mais controlar. Sabe o que é? Ok, provavelmente é difícil para ele controlar.
Mas agora, quando você diz assim, eu não consigo mais controlar, ele está dizendo o quê? A minha motivação para controlar diminuiu. Não estou tão interessado assim em parar de beber. De alguma forma ainda está sendo reforçado o alcoolismo e a sobriedade menos, né? E aí ele quer pouco parar de beber. Não quer o suficiente para, por exemplo, adotar mais estratégias diferentes, né? Ainda significa que a motivação dele para parar de beber ainda não está tão afiada. Tá? Não cai na história que ele possa também cair, ele pode também começar a acreditar que eu não consigo me controlar, a carne é fraca. Não, isso é uma questão de ou motivação que está fraca, ou a estratégia que ele está tentando está fraca ainda. Não existe esse negócio de não conseguir controlar. Senão a gente poderia falar isso, né? Não consigo me controlar porque eu fico com raiva. Eu não consigo me controlar porque eu tenho vontade de comer doces. Eu não consigo me controlar por causa disso. São só desculpas que as pessoas dão porque ou elas não querem o suficiente ainda e podem passar a querer, ou porque elas estão com as estratégias erradas. E aí dizer que não consegue controlar já é um sinal de que, eu não estou querendo tentar outras estratégias, eu estou cedendo à dificuldade. E é um sinal de resistência. Certo? Por isso que eu falo, se você focar a sua energia e a sua atenção em criar interesse nessa pessoa, em evoluir, fazer com que ela queira parar de beber, esse papo de eu consigo, não consigo, ele vai ficando irrelevante. Ele vai ficando irrelevante. O amigo convida ou não, a mãe bebe com ele ou não, vai ficando irrelevante. Passou 4 meses sem beber. Basta ir na casa de uma família específica que volta tudo. Essa família bebe direto. É aquela história, né? Daí o que dá para aprender com isso? Que a casa dessa família é um gatilho. E agora é o seguinte, um gatilho que facilita que ele beba, né? Pode ser que dificulta ele de não conseguir parar de beber, né? Igual, sei lá, você está numa dieta, dependendo da pizzaria que você vai, talvez seja mais difícil manter a dieta. Agora é o seguinte, aconteceu isso, quando isso nunca aconteceu, a pessoa pode nem perceber. Agora, quando isso acontece repetidas vezes, aí, cada recaída é uma oportunidade para aprender o que está faltando para manter a sobriedade a longo prazo, para melhorar as estratégias, né? Então é o seguinte, é importante aprender como lidar com essa sobriedade a longo prazo. De novo, volta a ser aquela história, né? Aí vai ter que... Não é só parar de beber também, né? É aprender a viver sóbrio. Tem coisas que vai dar certo, que não vai levar a recaída, e tem coisas que vão levar. Aí a maturidade da sobriedade vai mostrando isso. Isso aconteceu com meu filho. A esposa ameaçou de abandonar e ele está parando. Aí beleza, a base da ameaça pode gerar um interesse maior no alcoolista parar de beber. Mas tende a ser aquele fogo de palha, né? Se for só na base da ameaça, que tipo de relacionamento se cresce só na base da ameaça? E mais que isso, na base da ameaça, o alcoolista pode começar a ter vontade de parar de beber. Pela dor só. Meu Deus, eu preciso parar de beber. Mas sem reforçar a sobriedade, é muito mais difícil manter uma sobriedade sólida. Por isso que é interessante ter uma estratégia que não só deixe de facilitar o alcoolismo, né? Colocar limites pode ser interessante? Pode. Agora, se a estratégia predominante for a ameaça, é difícil criar comportamentos novos, sóbrios. Porque aí precisa existir também incentivos para uma vida sóbria, para o alcoolista desenvolver habilidades de viver sóbrio, que aí vai poder ficar tranquilo, né? Aí você não precisará mais se preocupar se ele vai beber ou não, porque você percebe que você vai sentir que, ele está ficando cada vez mais sólido nesse propósito de parar de beber e se manter sóbrio. Doutor, se puder, me dê alguma dica para incentivar a sobriedade, porque todo lazer para ele tem que ter bebida. Eu vou tentar, tá? É um desafio porque realmente incentivar a sobriedade é necessário entender bastante coisa, né? É necessário você entender bastante coisa para você entender mais sobre como incentivar a sobriedade. Mas a ideia é a seguinte, tudo que você faz, tá? Uma ideia geral, tudo que você faz vou dar um exemplo, tá? Um exemplo talvez fique um pouco mais fácil de entender. Por exemplo, você incentiva a sobriedade sempre que você faz algo ou participa de alguma experiência positiva que o alcoolista considere positiva e agradável em momentos de sobriedade.
Um exemplo seria o seguinte, olha, ele gosta muito de comer hambúrguer. Ele gosta muito, ele acha muito legal e eu faço um hambúrguer que ele gosta muito. E aí eu convido ele para a gente jantar e comer esse hambúrguer. Só que eu convido ele para comer hambúrguer e tomar suco. Se por acaso ele beber, olha, daí não vai ter hambúrguer. Aí não vai rolar, porque eu estou te convidando para uma experiência, que a gente possa ter um momento agradável e que seja uma noite legal para nós dois. E eu me sinto muito mais confortável estando com você sóbrio, fico muito mais feliz, adoro estar contigo sóbrio. E aí, vamos dizer que, naquele dia ele não bebeu e comeu hambúrguer com você. É um incentivo da sobriedade, né? Tá alimentando um comportamento sóbrio. Mas a ideia, tá? É a estratégia geral. Ah, Vitor, mas quer dizer, porque daí tem gente que começa a ouvir isso e começa a entender só um pedaço da parada. É tipo assim, a gente tá falando de uma luta. Quer dizer, uma luta que tem soco, tem chute, né? Tem soco, tem chute, tem quedas, tem torções. E aí é tipo uma arte marcial, vamos dizer assim. E numa arte marcial existem vários golpes diferentes. E você aprender um golpe só, não necessariamente vai te fazer ficar forte ou madura no processo de fazer quem você é parar de beber. Porque, por exemplo, outra forma de incentivar a sobriedade é não causar resistência. Já é incentivar a sobriedade não causar resistência. Mas daí quando eu falo isso, daí eu tenho que explicar tudo sobre o que é resistência, sobre como causa resistência, sobre como não causa, sobre os princípios psicológicos. Meu filho disse que tem dificuldade de lidar com a raiva. Toda pergunta que faço, ele responde não sei. Certo? Tá. Se você faz uma pergunta para alguém e essa pessoa diz não sei, das duas uma. Ou às vezes ela não sabe mesmo, e a sua pergunta está muito filosófica, ou realmente ele não sabe mesmo, não sabe o que te responder. Ou pode ser que seja desagradável para ele pensar nisso, não esteja tão acostumado a pensar nisso, ou desagradável para ele tocar nesse assunto, ou sei lá, ele não esteja tão interessado nesse assunto naquele momento em particular, e ele responda não sei como um sinal de resistência. Das duas formas, o que isso mostra? É uma prova concreta de que você está tentando ir por um caminho e ele está te dizendo, olha, não, esse caminho aí é mais difícil. Ele está quase te falando assim, olha, muda o jeito de perguntar, por aí não estou conseguindo ir por aí. Você está indo por um lado que não está dificultando para mim. Não sei. Está me causando resistência. Tenta ir por outro lado. Entendeu? Tenta ir por outro lado. Porque se sempre acontece isso, o problema não está na resposta, está na pergunta. Não trabalhar fora contribui para o alcoolismo? Talvez. De novo, deixa eu olhar para essa pergunta. Olha, contribuir para o alcoolismo é algo relativo, tá? Isso não é determinante. Pode contribuir para o alcoolismo no seguinte sentido. Quando uma pessoa trabalha fora, pode ser que, por exemplo, ir trabalhar embriagado seja muito mais difícil. E tudo que tornar mais difícil beber, de alguma forma, contribui para a sobriedade. E tudo que de alguma forma torne mais fácil beber, contribui de alguma forma para o alcoolismo. Mas isso não significa que uma pessoa que trabalha em casa, para parar de beber, precise trabalhar fora. Por exemplo, ser garçom contribui para o alcoolismo de alguém que já é alcoolista? Né? O garçom que vive com bebidas alcoólicas. Pode ser que contribua. Agora, é diferente de dizer a pessoa precisa parar de ser garçom necessariamente para parar de beber? Não necessariamente. Como quebrar o orgulho do namorado? Tem várias formas, tá? Tem várias formas. Mas a primeira delas é a seguinte, mas eu vou te falar o mecanismo. É que o orgulho ele pode se manifestar de várias formas. Em geral, o orgulho, né? Quando você diz orgulho, eu acho que você está dizendo de arrogância, né? Não é orgulho, talvez seja arrogância. A leitura que eu faria de orgulho nesse contexto me parece que você quer dizer assim, ó, como quebrar a arrogância, ou ele infla o ego dele, ele precisa desse mecanismo de alguma forma, e é difícil conversar porque ele é muito sensível a certas coisas, né? Entenda esse orgulho, essa arrogância, como uma estratégia para compensar algo
alguma sensibilidade a alguma coisa que ele tem, alguma ideia que ele tenha, de que ele talvez, no fundo, seja alguma coisa assim de, olha... E daí você vai ter que primeiro olhar e ler isso. Não, o Vitor falou que isso aí é porque ele tem baixa autoestima, genericamente. Não, mas sim, existe alguma coisa que está sendo compensada com orgulho, alguma coisa que dói ali para ele olhar. Então, uma forma de quebrar o orgulho é, primeiro, não tentando competir pela razão, não tentando esfregar na cara dele, porque se você esfregar na cara dele, você vai acionar o desconforto que ele está querendo evitar com arrogância. E você começar a, às vezes até tem várias formas, tá? Às vezes até você encher a bola dele um pouco com algo que seja honesto e positivo e mostrar as vantagens de quebrar o orgulho, sem necessariamente falar que ele é frágil. Entendeu? Não sei se dá pra... É porque abstrato assim fica mais difícil responder, mas teria que pensar um exemplo assim. Mas tá entendendo? É assim, olha, por exemplo, ele tem muito orgulho, ele gosta de pensar que ele tem o controle sobre o álcool. Então você vai desconstruindo a ideia de que ter ou não controle sobre o álcool é ser mais forte ou mais capaz, e vai falando sobre outras vantagens que existem em manter o controle do álcool e ainda fazendo ele parecer mais capaz por buscar a sobriedade. Boa tarde, doutor, o meu esposo, o motivo dele beber é estresse no trabalho, pois ele é mecânico. Peraí, calma aí, vamos... Esse é o motivo aparente. Mas, você pode começar a imaginar aí, Cícera. Seguinte, que, o estresse do trabalho é um gatilho para ele beber. Ok, agora o motivo dele beber não necessariamente, pode ser um gatilho para ele beber e ele acredite que a melhor forma de lidar com o estresse é bebendo. Sacou? Aí existe um problema, que é o estresse, e uma solução imaginada, que é beber. Entendeu? Não é o motivo dele beber, né? No meu caso, ele admite e até fala que quer parar, mas ainda não é hora. Ele diz que na hora vou parar. Sim, ele acha que ele tá testando ainda, né? Tá testando. Vai ver até a hora que vai dar, mas talvez parar vai ser difícil, não me sinto pronto. Vamos ver até que ponto eu preciso mesmo parar, ou sei lá. A Rose já falou que, já pediu para um amigo do marido para não chamar para beber, mas fez de uma forma delicada. E nunca mais o amigo chamou. Esse amigo, provavelmente, era um amigo que tinha mais consciência sobre o alcoolismo, né? Certamente. Eu acredito que um amigo de verdade, quando vê o outro nessa situação, nem é preciso pedir para alguém não incentivar o alcoolismo. Mas sabe qual é, Vivian? Às vezes o amigo também tem alcoolismo, entendeu? Aí ele não enxerga da mesma forma que você enxerga. Entendeu? Aí por isso que não é necessariamente por mal. O amigo é sacana. Às vezes o amigo também tá naquela coisa de alcoolismo na cabeça dele e ele não lê da mesma forma que você, que enxerga melhor. Entendeu? Olha, tem gente dizendo assim que a live tá boa, tá dizendo que tá perfeita. Outras pessoas estão dizendo que as lives são esclarecedoras. Existe uma divergência de opiniões, né? Tem gente que, né, Beth? Talvez se você fizer uma pergunta mais clara eu consiga ser mais objetivo. Ou talvez possa assistir mais lives, ou talvez, não sei, né? Eu tento ser o mais claro que eu consigo, né? Mas nem Jesus, né? Nem Jesus conseguiu agradar a todos, né? Será que um dia eu vou conseguir? Talvez eu acho que não, né? Acho que não. Responde a pergunta da Cíntia sobre ansiedade. Vamos ver se eu acho. Boa, tá, vamos ver. Olha a pergunta, Cíntia. É que essa sua pergunta, Cíntia, ela é muito boa. E ela vai exigir uma resposta também adequada para ela, tá? Ela é muito boa, mas eu vou tentar responder direto e claro, mas ela talvez exigiria um pouco mais de tempo. Mas olha só, o que fazer quando eu acho que ele está muito ansioso para beber? Como tentar diminuir isso no dia, por mais que ele não fale que está ansioso? Primeiro esclarecendo, tá? Ele está ansioso para beber, quer dizer o quê? Será que ele está com fissura para beber? Será que ele está com algum sentimento difícil que ele não reconhece muito bem ainda? Porque é muito comum que os alcoolistas, ainda mais quando estão começando a ficar sóbrios, ou quando estão começando o processo de ter uma sobriedade mais sólida, que eles tenham dificuldade de identificar os próprios sentimentos. E aí o que eu faço, tá? O que eu costumo fazer, por exemplo, para minhas alunas no curso ACA? Mapear esses momentos como gatilhos.
Né? Mapear gatilhos. Por exemplo, você vai começar a ter uma luz mais clara sobre quais circunstâncias fazem ele ficar mais ansioso e como é que ele lida com essa ansiedade. Porque daí vai, por exemplo, se ele está mais ansioso e ele não admite que está ansioso, por exemplo, daí você pode começar a fazer alguns testes, né? Começar a observar, se ele está ansioso e se a gente, sei lá, fosse tomar um banho quente ou assistir um filme. Às vezes você não precisa conversar necessariamente no início, mas você pode convidar para fazer alguma coisa legal, você pode convidar para... Às vezes homem, nem sempre, ainda mais quando estão de uma maneira imatura para lidar com sentimentos, às vezes para mulher também pode acontecer, claro, mas para homem talvez aconteça um pouco mais, de ter dificuldade, tanto de identificar quanto de dizer que está ansioso. Entendeu? Às vezes lidar de uma outra forma, convidar para fazer alguma outra coisa, começar a fazer alguns pequenos testes, pode te ajudar a dar essa resposta de o que pode diminuir a ansiedade. E daí vamos dizer assim, você percebe, olha que interessante isso, essa é bem poderosa, tá? Se você começar a mapear esses gatilhos que deixam ele ansioso, que podem levar ele a beber ou não, e nesse momento você colaborar, de alguma forma qualquer que seja, mesmo que não seja explícito, para diminuir a ansiedade naquele momento e ele ter uma experiência positiva, diferente, aquela ansiedade não levou a beber imediatamente, você está reforçando a sobriedade de uma maneira muito intensa, certo? Muito intensa. Porque daí você está... É como se, mesmo sem ser explícito, você está meio que ensinando um comportamento diferente em resposta a um desconforto. Porque o alcoolismo é o quê? É um aprendizado errado sobre como lidar com certos desconfortos ou certos desejos. E aí, quando começa a aumentar esse repertório, a sobriedade já está sendo estimulada. Entendeu? A Rosa está dizendo que ama as lives e que tem ajudado bastante. Mas é difícil para o alcoolista parar. Fato. Mas ele já diminuiu bastante. O meu objetivo é fazer ele parar. Boa, Rosa. Eu acho que esse é o objetivo. Ter como objetivo que o alcoolista diminua o álcool é um objetivo muito mais difícil do que ter o objetivo dele parar, sabia? Nem todo mundo entende isso, mas é muito mais difícil ter como objetivo que ele diminua. Legal, pode ser que no caminho ele diminua e daí siga até parar. Mas se você tiver como objetivo só e ficar satisfeita que ele diminua, o seu trabalho vai ser maior no fim das contas, sabia? Eu amo conselhos de pessoas que sabem como conversar. E o doutor explica muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Juliette. Eu fico feliz. Quando me dizem coisas assim, eu fico achando que eu estou fazendo direito. Mas obrigado, fico feliz. Como agir quando há várias recaídas? Cara, a ideia geral é sempre a mesma. Por mais que eu sei que às vezes pode parecer que existe um segredo da montanha, né? Um segredo assim, mas tem alguma coisa uma sacada muito... às vezes até tem uma dica ou outra que vai ajudar mais num contexto ou em outro, mas assim, quando há várias recaídas, o que você precisa fazer é continuar alimentando a sobriedade, deixando de alimentar o alcoolismo. E a cada recaída, se você puder aprender o que levou a essa recaída, qual foi a resistência, qual foi o resultado, você sempre vai ficar mais próxima de entender como evitar as próximas recaídas. E às vezes, primeiro entender o seguinte, será que há várias recaídas ou será que é uma recaída só? Porque quando é muita recaída, a pessoa nem parou de beber, é uma recaída só. Então, às vezes é legal ter isso claro, né? A Beth falou assim, eu não entendi, o senhor não entendeu minha colocação, eu não soube me posicionar, peço desculpas, não tenho dúvidas que o senhor está fazendo o melhor para nos ajudar, que tem um rico conhecimento do assunto. Eu gostei muito da semana em que eu participei, talvez eu é que não estou entendendo bem as dicas, vou me empenhar mais, me desculpe. Obrigado, Beth, obrigado. Sei que não aprendi o que eu preciso, isso é ótimo. A pessoa fala, eu sei que eu não aprendi o que é preciso. Daí o Vitor fala, isso é ótimo. Sacana esse Vitor, né? Que sacana, poxa, eu tô aqui dizendo quanto é ruim, eu queria ter aprendido mais. Mas é ótimo, sabe por que eu acho ótimo? Eu também acho que eu poderia aprender mais. E eu acho, tá? Isso não é uma realidade, mas é uma opinião. Eu gosto de manter esse raciocínio de que sempre eu poderia melhorar. E daí quando você me diz que você ainda não aprendeu tudo o que você precisa para resolver as coisas que você quer resolver, eu acho isso bom porque isso mostra que você tá aberta para entender que, olha,
dá para aprender mais e que pode melhorar mais, né? Viu? Foi bonito da parte da Beth pedir desculpas. Mas vocês viram aqui, ó. Vitor, como faz quando o alcoolista culpa você que ele bebe demais? Vocês viram aqui acontecendo ao vivo? A Beth falou assim, olha, Beth, vou usar o seu exemplo para ver se eu consigo trazer mais objetividade e clareza. Eu não fiquei bravo, tá, Beth? Mas eu fico um pouco... Eu não acho gostoso quando alguém diz que não consegue captar minhas dicas ou que elas são subjetivas. Mas eu entendo que, olha, eu estou fazendo o meu melhor. Mas daí olha como é que a Beth falou. Já participei de outra semana ACA, mas está achando muito subjetivas as minhas dicas, né? E achou subjetivo captar as minhas dicas para nos ajudar a lidar com o alcoolista. Como se a leitura que eu fiz do comentário da Beth foi o seguinte, foi de que talvez ela não estava entendendo por responsabilidade minha. E pode ser verdade isso? Pode ser verdade isso. Não é impossível. É uma realidade que é desagradável para mim? É desagradável para mim. Mas eu quero melhorar? Quero. Se for o caso. Talvez eu possa melhorar. E o que eu disse foi o quê? Olha, talvez eu poderia fazer melhor. Né? E tem outras pessoas que estão gostando. Tá entendendo? Quando alguém culpa a gente de alguma coisa, ou responsabiliza a gente, pelo menos eu entendo que eu tive a postura aberta, entendeu? Falei assim, ó, Beth, a culpa é sua e você não tá entendendo. Ó, outras pessoas estão entendendo, eu tô fazendo o meu melhor. Se você puder ser mais clara, talvez eu consiga esclarecer mais. Mas olha, você tá dizendo aí que você não lembra a hashtag, entendeu? Sei, é um exemplo aqui. Como é que lida quando alguém culpa você? Não é fácil, né? Quando alguém culpa a gente ou responsabiliza a gente. A gente tem que ter uma postura de abertura, eu acho. Eu tento ter essa postura. Eu tento ter. Vitor, você atende algum convênio médico? Não. E eu não atendo nem particular hoje. Tá, Elaine? Eu não atendo convênio, não atendo particular. Hoje o que eu faço, né? Hoje eu me dedico exclusivamente ao meu treinamento online, tá? Eu só atendo as minhas alunas, eu só presto suporte às minhas alunas do curso Amor contra o Alcoolismo. Eu não atendo individualmente, não atendo convênio há bastante tempo já. Várias pessoas toda semana chegam, Vitor, eu posso fazer uma terapia com você? Você me ensina? Não, nem convênio, nem particular, tá? Só dentro do meu curso online, tá? E que são poucas vagas, poucas vezes ao ano eu abro essas vagas para novas pessoas, né, que querem aprender de uma forma mais profunda, assim, né, com um acompanhamento maior, né? Vitor, você acha que devo incentivar quando ele quiser comprar cerveja sem álcool? Excelente pergunta, Cibele. É uma excelente pergunta. Só que é o seguinte, Cibele. É uma excelente pergunta, mas olha só. Ela tem camadas, essa pergunta, tá? Ela tem camadas. E quais são as camadas? Sempre que você puder incentivar pequenos passos em direção à sobriedade, isso é legal. Isso é legal. Agora, cerveja sem álcool é a melhor forma de estar sóbrio? Não, certamente não. É impossível alguém ficar sóbrio bebendo cerveja sem álcool? Não, pode dar certo. Beber cerveja sem álcool pode dar certo, mas costuma não dar tão certo. Agora, se você fala assim, vou comprar cerveja sem álcool, você, por exemplo, fala, olha, legal, gostei da iniciativa, pode ser um começo. Quando sei lá, não sei, vamos imaginar uma criança que está começando a escrever. Por exemplo, quando eu tinha 6 anos, eu morava muito no interior. Aí eu fui morar um pouquinho menos no interior do Paraná. E eu morava tão no interior que durante a pré-escola eu não sabia, eu sou canhoto e as pessoas achavam que ser canhoto era errado, então me forçaram na escola a escrever com a mão direita durante muitos anos. Então quando eu cheguei na primeira série do ensino fundamental, né, que chama, aí era muito difícil para mim escrever com a mão esquerda, porque eu nunca tinha treinado e diziam para mim que era errado. Aí eu descobri que eu era canhoto e eu comecei a escrever meio errado. Só que se eu começasse a escrever meio errado, mas tentando escrever certo, eu não recebesse nenhum incentivo, talvez demorasse um pouco mais. Não sei se eu estou conseguindo trazer o exemplo, entendeu? Porque assim, se você está ensinando alguém que está começando a fazer uma coisa de uma forma melhor e você incentivar os primeiros passos, não que aquilo é suficiente, mas você está incentivando a sobriedade em pequenos passos. E isso alimenta a vontade de fazer melhor.
certo? Faz sentido isso? Então, assim, ó, beleza, devo incentivar quando ele quiser comprar cerveja sem álcool? Eu acho que é digno de, olha, que legal essa iniciativa, né? Você reconhecer o que tem de bom nisso, mas não necessariamente vai ser o melhor, né? Não tá ideal. Para o seu momento, tá? Várias vezes alguém fala... porque ir em direção ao caminho certo, o caminho da sobriedade, é bom já. Não é só quando chega lá que tá bom. Ir pelo caminho da sobriedade já é melhor do que ir para o caminho do alcoolismo. Então, legal. Eu acho que merece um reconhecimento. Né? Eu acho que ajuda mais. Não só acho que merece um reconhecimento. Se a gente for pensar na teoria comportamental, no funcionamento cerebral e na mudança de comportamento, você incentivar uma pequena coisa na direção certa, dá gás para mais coisas na direção certa, mesmo que ainda não seja a coisa ideal. Né? Senão fica muito difícil. Porque assim, sei lá, por exemplo, eu tô quase um mês, tá? Amanhã vai fazer um mês que eu tô meditando todos os dias e que eu tô sem tomar Coca-Cola. Vai fazer um mês amanhã, 30 dias. E aí, beleza. Uma coisa que me recompensa no meio do caminho é o olhar quantos dias eu tô fazendo. É uma pequena recompensa, um pequeno, sei lá, eu me incentivo com isso. Beleza, eu não tô há um ano fazendo isso, e talvez eu queira fazer isso há um ano, mas beleza, 29 dias eu olho lá, é uma pequena recompensa que eu olho pra mim aquilo significativo e isso me alimenta. Tá entendendo? Então, beleza, cerveja sem álcool ainda tá longe do ideal, ok, mas tá no caminho, legal. Aí, pelo menos pra mim, né, acho que faz sentido, já ficou claro, né? Ó, alguém falou assim, ó, Vitor, fica tranquila, você tem sido muito didático. Obrigado, fico muito feliz. Mas eu acho o seguinte, tranquilidade, ela deve ser dosada, né? Eu gosto de pelo menos eu só fico tranquilo, eu tento ficar tranquilo, olha, eu tô fazendo o meu melhor, mas ao mesmo tempo eu gosto de nutrir em mim um certo desconforto, sabe? De tentar sempre, olha, poderia ser melhor? Porque eu acho que isso gera um pouco de desconforto, né? Tem que ser saudável esse desconforto, né? Tranquilo, eu fico tranquilo que eu tô fazendo o meu melhor, mas eu não fico conformado ainda, mas agradeço muito, fico feliz, ó, quando eu digo, ó, tô sendo didático, certamente dá para ser melhor, mas fico feliz que estou sendo didático e isso alimenta a minha vontade de fazer melhor. Ó, faço faculdade de psicologia e sua página enriquece muito meus conhecimentos. Que legal, cara, fico feliz. Como professora, acredito que às vezes algumas pessoas não estão prontas para receber determinado conteúdo e sistematizá-lo. E eu tô achando ainda, né? Não tem como agradar a todos, mas eu tô achando ainda o nível de conteúdo adequado para a maior parte das pessoas, né? Eu dei esse exemplo pro meu esposo. Eu amava Coca-Cola e tem 6 anos que eu não tomo. Tá, ok, mas cuidado. Isso pode ser muito bom, mas cuidado. Ó, de novo, ó. Pode ser muito legal, mas cuidado com uma coisa assim. Porque quando eu falo que eu não tomo Coca-Cola há 30 dias, eu nem penso muito no que eu tô querendo. Eu só tô dividindo com vocês uma coisa que eu tô fazendo. Mas alguém pode me ouvir dizendo isso e se sentir desestimulado. Ah, olha só, o Vitor tá conseguindo, eu não, poxa, como é que... Mas eu não tô dizendo que eu sou o cara, não. Faz 30 dias, e pra mim, eu fico repetindo isso pra lembrar pra mim, né? Mas cuidado pra não criar aquela coisa de competição, entendeu? Porque às vezes a gente pode falar isso e pode inspirar. E às vezes a gente pode falar isso e pode desestimular. Então, a hora que você der esse exemplo pro seu esposo, escuta, ouve, como é que foi a reação? O que gerou isso aí que eu fiz? Porque para ter segurança de que está incentivando mais do que criando resistência. Você não tem ideia de quanto eu estou agradecida pelas suas orientações. Que legal, sou outra Cibele hoje. Que legal, Cibele. Eu fico muito feliz, esse tipo de coisa me alimenta muito, me incentiva muito a fazer lives, né? Fazer mais conteúdos e mais conteúdos, né? Vocês não estão aguentando aí, né? Quem está acompanhando aí tá tendo uma avalanche de conteúdos, né? Diários aí. Talvez eu tenha que rever os vídeos para entendê-los e refletir.
Haja visto a habilidade para agir com o alcoolista. Pareça ser uma construção de dicas. Um tijolinho ontem, outro amanhã e outro hoje, outro amanhã. Total, Beth, total. E não tem nada de errado com você no processo, tá? Não tem nada de errado com você de às vezes... porque quando foi que te ensinaram a lidar com o alcoolista tão direto assim? Na cara. Você, tem essa parada, dá pra fazer assim. Talvez nunca, né? E aí uma ideia nova, é como se fosse... As minhas alunas me dizem o seguinte, assim, Vitor, olha só, cara, é que assim é o seguinte, parece que a gente tem que reaprender uma série de coisas, parece um outro idioma. E é mesmo, é tipo um outro idioma. E tá tudo bem. E a vantagem disso é qual? Porque quando você começa a amadurecer nesse processo, você começa a ficar mais natural nele. Começa a ficar muito mais... Daí os tijolinhos vão sendo colocados, daqui a pouco na sua cabeça um ponto liga com o outro e começa a ficar muito intuitivo. Né? Ontem mesmo uma aluna minha começou a responder aqui na live e, poxa, as respostas eram fantásticas. Às vezes até algumas alunas minhas dão dicas para vocês aí que eu não tinha pensado, né? Porque entender os fundamentos cria uma capacidade de refletir e de entender como ajudar ou como fazer quem você vai parar de beber na sua situação. E eu quero que seja assim, Beth, porque eu acredito que o verdadeiro poder que você que está me assistindo a melhor forma de você usar o poder daquilo que eu estou te ensinando é você entender o fundamento para você ganhar maturidade sobre como fazer isso, porque daí você vai passar a ter um recurso infinito que vai se adequar a qualquer contexto. Entende? Aí se eu dou, por exemplo, se eu começo a dar dicas que valem só para um e sem falar o fundamento por trás, como a maior parte das dicas que as pessoas recebem, aí o que acontece? Você vai ficar com uma dica pobre. Fulano falou lá que o único jeito de parar de beber é indo no AA. Ou a internação funciona, ou internação não funciona. Não é assim, não é isso. Isso daí fica uma coisa pobre, né? Eu gosto de aprofundar mais, porque daí eu acredito e vejo, né, isso dando mais resultado. Né? Daí você fica mais maduro, não fica dependendo para sempre de alguém te dizer o que é certo e errado, né? Eu acho isso muito bacana. Nunca ensinaram, né? E lida com o alcoolista há mais de 50 anos. Mas inclusive tem gente que diz que fazer o alcoolista parar de beber é uma coisa errada, né? Você está preocupada, querendo fazer que você vai parar de beber, você é doente. Mas não é, fato que não é, né? Olha, achei bebida no armário dele, achei que ele não estava bebendo porque não saía. O que faço agora? O mesmo que você era para estar fazendo antes. Mesma coisa. O que você faz agora? Primeira coisa, tá, Rita? Deixa eu tentar pensar uma coisa direta. O que você faz agora? Você achou... Primeiro você para de ser ingênua, Rita. Para de ser ingênua, Rita. Brincando, tá? Você vai fazer o quê? Você começa a perceber os sinais, Rita. Porque assim, para você ganhar mais maturidade no seu processo também. Olha, eu achei que ele não estava bebendo só porque ele não saía. Poxa, mas talvez existiam outros sinais que você poderia ter visto antes. Agora, o que você vai fazer? Você pode conversar sobre isso sem julgar, sem criticar, sem ameaçar nem nada. E falar sobre, olha, eu achei que você não estava bebendo, eu vi isso aqui. E aí? O que significa? O que está acontecendo? Porque aí, Rita, olha, é uma ideia, tá? Uma ideia seria a seguinte, fala assim, olha, porque eu estou percebendo porque de alguma maneira você sentiu que você precisava esconder isso de mim. E eu gostaria de entender por que isso acontece. Por que isso acontece, né? Porque eu gostaria muito que nós pudéssemos conversar sobre as coisas abertamente, que nós pudéssemos confiar um no outro, para que a gente pudesse conversar sobre as coisas que estão acontecendo. Pau, desmonta ele, Rita. Experimenta fazer isso aí. Vai desmontar ele, vai olhar para você e vai falar: peraí, achei que você ia me xingar, que você ia me esculachar, e aí você está falando sobre a gente se sentir mais à vontade um com o outro? Você desmonta ele. Experimenta, depois você me conta. Você tá vendo? Você reenquadra a parada de uma forma que faça parecer vantagem falar a verdade. Ao invés de parecer uma coisa, um esporro, ou como se diz, né, uma mijada, né? Porque a vontade que dá, não é, Rita? De dar uma mijada. Poxa, você mentiu pra mim. Só que daí, se você dá uma mijada, é muito fácil pra ele se rebater a sua mijada, né? Agora, quando você coloca de outra forma, reenquadra, não tem com que se rebelar. Vai rebelar com quem? Vai revelar com quem?
É difícil lidar com um alcoolista. Ainda mais quando você não sabe, né, Ronei? Pode ser difícil, né? Por isso que tem que ter, né? Isso é importante para você, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Uma boa tarde e tchau!